Olá, meu nome é Leonardo Paranhos Corrêa Portela, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia, a minha professora orientadora é Rosana Lopes de Lima Fialho, e hoje eu vou falar um pouco sobre meu projeto, cujo tema é análise das metodologias para o cálculo de armazenamento de hidrogênio em meios porosos. Bom, para contextualizar um pouco sobre o tema, né, o mundo atualmente ele está passando por um período de transição energética, onde a sociedade se encontra cada vez mais obrigada a se adaptar a práticas energéticas mais sustentáveis, certo? No entanto, apesar de já possuirmos essa consciência e de já estarmos no processo de nos encaminharmos para a utilização de energias mais renováveis, a nossa dependência de fontes não renováveis ainda é muito grande. Então, como por exemplo nesse gráfico aí ao lado que eu trouxe, ele mostra as taxas de energias renováveis tanto no Brasil como no mundo, né? Então, como vocês podem ver, no mundo, em 2020, apenas 14,1% de toda a matriz energética era sustentável, né? E no Brasil, em 2022, o cenário é que 47,4% era de fontes energéticas renováveis, ou seja, 52,6% ainda são de fontes energéticas não renováveis, o que é um percentual muito grande. Bom, mas já que temos várias alternativas mais sustentáveis, qual é a necessidade de se buscar outra fonte renovável, né? Porque essas que já possuímos, elas apresentam certos tipos de limitações, como por exemplo a questão da energia solar e a energia eólica, né? Nós não temos sol disponível o tempo todo e também não temos vento disponível o tempo todo. São eventos que independem da vontade humana, são eventos da natureza. Então, a única forma de a gente utilizar de fato essas energias seria produzir ela quando esse recurso estivesse disponível, certo? Ali de manhã ou de tarde, no caso da energia solar, e conseguir uma forma de armazenar. Isso envolve a compra de baterias e pode encarecer bastante o processo. Nesse sentido, o armazenamento geológico de hidrogênio em larga escala ele surge como alternativa promissora. E o que seria isso? O armazenamento geológico é a injeção e o confinamento de fluidos, como gases ou líquidos, em reservatórios subterrâneos. E esse tipo de alternativa ele apresenta certas vantagens, como por exemplo a questão da independência, ou seja, ele não fica dependente de nenhuma questão climática ou outra coisa, uma maior flexibilidade, né, a energia vai poder ser utilizada de acordo com a demanda e também promove uma maior estabilidade para a matriz energética, uma vez que o hidrogênio vai ficar confinado dentro desse reservatório geológico. Nesse contexto também, a Bahia ela surge como um dos principais focos de estudo, né? Porque além de possuir a bacia do Recôncavo, que é uma bacia muito grande, ela foi pioneira na exploração e na produção de petróleo, certo? O que garante uma certa infraestrutura já pré-existente, né? E o que também barateia o processo. Além disso, ela já possui também uma grande quantidade de reservatórios depletados, certo? Dessa forma, o meu estudo consiste justamente no desenvolvimento de uma ferramenta computacional que venha calcular a capacidade de armazenamento de hidrogênio nesses reservatórios depletados, certo? Para isso, vão ser utilizadas algumas equações de estado e algumas fórmulas específicas que ainda estão sendo estudadas e procuradas, certo? Então, a metodologia consiste basicamente na pesquisa bibliográfica, né? A partir dessa pesquisa vai ser realizado o levantamento de fórmulas e equações, posteriormente vai ser realizada a montagem da ferramenta computacional e, por fim, vão ser realizados testes, validações e a aplicação dessa ferramenta com dados de bacias já existentes. Bom, agora apresentando de fato algumas das equações que já estão sendo estudadas para implementação na ferramenta computacional, né? Começamos por essa aqui, que ela se baseia no modelo termodinâmico de Soave-Redlich-Kong, né? Ela se baseia também em alguns parâmetros específicos, como o fator de saturação da água e o fator de compressibilidade, né? E ela funciona de pressões até 2000 megapascal e temperaturas até 1000 Kelvin, né? Além disso, ela já foi aplicada às informações rochosas do Reino Unido. Bom, por uma outra perspectiva, essa equação ela diz que o volume de hidrogênio vai ser igual ao volume de gás natural recuperável estimado do reservatório, ou seja, o volume ocupado anteriormente pelo gás natural, certo? Ela se baseia na equação de Nobel-Abel, né? E ela já foi aplicada em 85 campos de gás offshore, tanto no Sudeste como no Nordeste.
Bom, essas foram as principais equações que foram encontradas e estão sendo estudadas, né? E os próximos passos do meu projeto são justamente a validação dessas equações, o desenvolvimento da ferramenta computacional e a aplicação dessa ferramenta computacional a dados das bacias, mais especificamente da Bahia, certo? Muito obrigado pela atenção.